imagina o seguinte: Sota, um estudante do ensino médio, se vê subitamente envolto numa sequência bizarra de acontecimentos. Os animes e mangás que ele costuma ler subitamente surgem na vida real, cada um querendo entender mais sobre o porquê deles terem vindo parar no mundo onde suas vidas são apenas histórias contadas por pessoas. O anime de que estamos falando é Recreators. E não se esquece de escrever Recreators aí nos comentários. Iremos selecionar alguns desses comentários para aparecer na aba Comunidade. E agradeceremos ao apoio de quem os fez. Agora, fiquem com o vídeo. Enquanto vemos inúmeros takes de pessoas aleatórias caminhando pelas ruas, vemos uma garota que caminha em direção a uma estação. Próxima à plataforma de trem, a mesma se encontra. Isso até ela saltar do local, caindo sob o trem que passa por cima dela. Nós depois ouvimos uma voz suave, pertencente a um garoto. Essa voz nos alerta de que ocorreu um grande acontecimento. Uma história que supera todas as histórias já ocorridas. E que, independente de que acreditem ou não, ele a contará. Embora, em sua fala, o mesmo diga que não se vê como protagonista dessa história, se considerando apenas como um narrador. O narrador de algo que pareceu para ele muito mais um milagre do que a vida real. O garoto qual nos fala isso se chama Sota. E após ouvirmos tais palavras vindas de seu pensamento, ele liga seu computador e abre um software para desenhar. Embora o mesmo pareça eventualmente desistir de desenhar algo novo. Sota então senta-se em sua cama e começa a assistir um anime em seu tablet. Esse que acaba sendo interrompido por um bug estranho. Ele tenta consertar o erro que ocorreu, mas enquanto ele o faz, as coisas se complicam, pois mais bugs começam a ocorrer. Isso assusta Sota, que joga seu tablet para frente, fazendo todo mundo ao seu redor se refazer por um momento. Ele volta novamente para o seu quarto, mas o mundo insiste em se distorcer e levar Sota para dentro do anime que ele estava assistindo. Enquanto isso, Celésia, a personagem que controla um enorme robô branco, luta contra uma garota de cabelos brancos, que facilmente se defende e prepara um novo ataque, falando que mostrará a Celésia o poder do Holopsicon. Usando seu poder, o robô que Celésia controla é desmanchado. A garota então explica que o Holopsicon é onipotente, falando que nele tudo flui, até o poder da reencarnação eterna. Após ouvir essas coisas, Celésia não entende nada, mas decide continuar na luta. Após ter inúmeras lâminas jogadas contra ela, Celésia corre em direção a Sota, percebendo que ele corria perigo. Ao pular em cima dele, o mundo se distorce novamente, fazendo com que a gente veja os dois caindo no quarto de Sota. A nós então é mostrada uma cena onde Sota está bebendo água. Enquanto ele o faz, ele repara numa ferida estranha em sua mão. Após ouvir a sua mãe pedindo para ele se esforçar nos estudos, Sota novamente vai até seu quarto, se deparando novamente com Celésia. O choque de ter vivido tal situação foi tão grande que ele mal podia acreditar que aquilo era real. Celésia então coloca a espada no pescoço de Sota e parece estar preparada para o interrogar. Embora a voz da mãe de Sota pedindo para que ele pare de fazer barulho acaba interrompendo a continuidade da cena. Celésia então, para que a mãe de Sota não ouça os dois, lentamente fecha a porta do quarto de Sota e começa a o questionar, querendo saber se ele é um inimigo ou não. Graças ao choque de viver tal situação, Sota mal consegue falar, repetindo somente o nome de Celésia, o que a irrita ainda mais. Celésia segue perguntando coisas a Sota, mas o mesmo só consegue responder a mesma sobre o nome dele. Enquanto tenta entender a situação, Celésia novamente o ameaça, pressionando a espada com mais força na pele dele. Desesperado, Sota explica tudo, falando que ele apenas estava assistindo o anime e de que o episódio estava espetacular. Quando Sota fala sobre certos acontecimentos do anime, Celésia questiona Sota sobre como ele sabe de tal acontecimento se não havia ninguém no local além dela e seu fiel parceiro. Sota então fala pra ela que ele sabe disso porque ela faz parte de uma história de mangá e anime, que ele pessoalmente gosta bastante. Celésia está confusa, mas Sota logo corre para pegar um livro que ele tem da história de Celésia, onde lá ele lê uma frase de outro personagem dita a ela, uma que só ela deveria saber, mostrando até mesmo uma arte dela na cena onde a frase foi falada. Celésia então fica completamente incrédula, ficando tão confusa quanto Sota no início disso tudo. Ela se ajoelha e tenta processar toda a situação em sua cabeça, mas Sota segue elogiando o quão boa é a história da qual ela faz parte. Celésia pede para que ele dê um tempo a ela para ela pensar sobre tudo, mas a cena acaba sendo interrompida pela chegada da garota de cabelos brancos. Essa que se comunica com Celésia e fala sobre ela ter sido teleportada para um mundo que não é dela. Após algumas palavras, ela explica que o mundo em questão é o mundo dos deuses, e que foi ela quem decidiu trazer Celésia para lá. Ela pede para que Celésia
se una a ela, mas Silésia se nega, achando a atitude da garota bem suspeita. A garota então parte para o uso de poderes, e Silésia se vê na obrigação de fugir com Sota, que é puxado por ela. Na fuga, os dois caem em um carro e acabam pegando ele emprestado. Basicamente, os dois ativaram o modo GTA. Silésia então começa a dirigir a toda velocidade, se acostumando facilmente com a forma de controle do carro. Ela até diz que o carro é algo bem simples de se controlar, quando comparado ao robô que ela controla no mundo dela. Após as coisas se acalmarem, Silésia pergunta a Sota sobre o que ele sabe, pois ela reparou que a garota de cabelos brancos havia o reconhecido quando estavam no outro mundo. Sota se vê obrigado a falar mais a respeito, mas quando isso está prestes a ocorrer, a garota de cabelos brancos surge de novo, os atacando de imediato. Após uma breve conversa, Silésia e a garota começam a lutar no ar, ambas chamando a atenção de cidadãos distantes, que dificilmente conseguem ver o que está ocorrendo. Eles acham apenas que é uma espécie de objeto voador não identificado no ar. Silésia e a garota seguem lutando uma contra a outra, as lâminas da garota de cabelos brancos sempre quase acertando Silésia, que segue se esquivando. Em um momento, as duas se golpeiam simultaneamente, dando tempo para que as duas conversem. Silésia pergunta sobre a verdade disso tudo, e a garota apenas fala que o mundo em questão é o mundo dos deuses, um mundo horrível, onde criadores duvidosos se aglomeram. Ela fala também que em breve Silésia entenderá tudo, falando que o plano dela é uma revolução para o mundo das criações e uma punição para o mundo dos criadores. Ela então se prepara para atingir Silésia por trás, utilizando-se de suas lâminas, mas Silésia é salva por inúmeras explosões, essas vindas de Meteora, que com sua magia invoca vários mísseis para atacar. A garota de cabelos brancos pergunta a Meteora se a mesma já encontrou seu criador, embora a mesma não responda, apenas atacando a garota mais uma vez. A garota então se despede, falando que em breve conseguirá unir forças o suficiente para executar um plano pessoal, esse que não precisa ser feito nas pressas. Ela então vai embora, se desfazendo no ar como pixels se desintegrando. Mas Silésia antes questiona a Meteora se ela é como ela, no caso, uma personagem de alguma história. Meteora não diz nada, mas acena com a cabeça, confirmando a Silésia que as duas estão na mesma situação. Silésia então se vê prestes a seguir Meteora, mas antes de o fazer, ela se despede de Sota, que em breve nos conta mais sobre como tudo pareceu um sonho de curta duração, um que havia se encerrado, dando lugar à vida monótona de sempre. Embora, para sua surpresa, Meteora e Silésia estivessem na casa dele. No que aparenta ser o mesmo dia, Meteora fala sobre como a mesma também pertence a uma história, uma na qual ela é uma bibliotecária da Biblioteca das Mil Milhas. Sota então se lembra de ter jogado o jogo na qual ela aparece, falando que depois da biblioteca ele não pôde mais salvar o jogo. Ele então fala a frase que Meteora disse no jogo, e Meteora realmente se lembra de ter dito isso, dizendo também a Sota que ele acabou sendo o herói no mundo dela, perguntando também se a jornada dele como herói foi divertida. Sota então diz que não é um herói, mas que ele amou jogar o jogo da qual Meteora fez parte. Após uma breve conversa, onde Meteora se diz confusa sobre as emoções humanas, Silésia fala sobre como Meteora a ajudou a entender mais sobre esse mundo. Meteora puxa seu livro mágico, este que ajudou a entender esse mundo, ou pelo menos grande parte dele. Meteora aprendeu desde leis da física até política. Meteora então segue dizendo que ouviu falar de Sota por Silésia. Para tentar descobrir tudo o que está ocorrendo, Silésia e Meteora querem a ajuda de Sota, já que ele acabou sendo o ponto de partida para tudo isso, por ter sido a primeira pessoa que Silésia viu. Para poder ter a ajuda de Sota, Meteora até mesmo se oferece para ajudá-lo da forma que puder. Qualquer coisa que estiver ao alcance dela, ela fará para ter sua ajuda. Sota então pede para que ela arrume o seu quarto, pois o quarto ficou uma completa bagunça após a chegada de Silésia e Meteora. Meteora diz que usou uma magia de restauração no quarto de Sota, para que as coisas se reorganizassem naturalmente, embora haja dúvidas sobre se a magia dela funciona nesse mundo ou não. Em um fast food, Meteora fala sobre as questões da situação que se encontram, onde vários personagens de histórias fictícias estão sendo invocados para o mundo dos criadores. Mas enquanto dá informações, a mesma começa a falar coisas incompreensíveis. Isso porque está de boca cheia. Ela então se desculpa, falando que ela não consegue resistir à complexidade de sabores das comidas desse mundo. Enquanto caminham por aí, Meteora fala sobre a complexidade de tudo. Nesse mundo, é como se tudo fosse multifacetado de tal forma que beira o incompreensível. Segundo ela, no mundo dela também havia informações suficientes para construir mundos, embora as mesmas não fossem tão grandiosas. Ela então fala que é graças à quantidade de detalhes que esse mundo tem que faz com que ele seja a base para a criação de inúmeros mundos. Esses que são as histórias que são assistidas ou lidas por pessoas ao redor do mundo. Meteora então fala sobre a garota de cabelos brancos, dizendo que a mesma falou sobre os planos dela nesse mundo. Para Meteora, a mesma apareceu e pediu para que as criações fossem até seus criadores e influenciassem os mesmos a mudar a história deles.
assim melhorando os mundos de cada um. Celésia não acha uma má ideia, dizendo que até gostaria de falar algumas coisas para seu criador. Meteora segue sua fala, falando que a garota de cabelos brancos havia dito que o mundo das criações e o dos criadores haviam colidido, com essas exatas palavras. Isso confunde Sota, mas Meteora não tem muito a dizer, pois foi exatamente o que ela ouviu. Durante a conversa, Meteora diz a Celésia que foi uma boa ideia a mesma não ter se aliado à garota de cabelos brancos, pois a mesma aparentava esconder suas verdadeiras intenções, dando apenas informações básicas sobre seu plano e ocultando todo o resto. Celésia, como forma de brincadeira, fala que talvez a situação que estão vivendo agora possa ser a cena de alguma história por aí, o que faz Meteora seriamente falar que não duvida disso, deixando Celésia incomodada. Além disso tudo, Celésia quer saber mais sobre a garota de cabelos brancos. Ela questiona se Sota sabe de algo, mas ele insiste que não a conhece, mesmo assistindo e lendo várias histórias. A história segue sem que saibam sobre tudo exatamente, mas antes de trocar de cena, Meteora diz que tem algo que ela pretende fazer, custe o que custar. A cena que se segue ocorre no quarto de Sota, onde Celésia se surpreende com a tecnologia de busca desse mundo, como o Google e o GPS. Meteora diz que até mesmo a magia dela consegue fazer coisas assim, embora a mesma seja refutada por Celésia, que diz que a magia para arrumar o quarto de Sota que antes Meteora citou não funcionou. Sota está tentando buscar o criador de Meteora, encontrando assim a empresa que fez o jogo dela, embora Sota tenha que explicar às duas que seria estranho chegar do nada por lá. Celésia então pede para que Sota encontre o criador dela, assim todos ali poderiam ir por um caminho mais simples. Enquanto ele checa a página oficial da história de Celésia, onde uma foto da mesma se encontra, Celésia se sente desconfortável, trazendo para Sota a questão de como ele se sentiria caso soubesse que a imagem dele está completamente exposta para milhões de pessoas sem a permissão dele, o que faz Sota entender o que Celésia está sentindo. Na busca pelo criador, ele encontra o escritor original, este que Celésia quer muito visitar, pois ela diria bastante coisa para o mesmo. Após essa cena, Meteora e Celésia encontram um caderno de desenhos de Sota, mas o mesmo se recusa a mostrar seus desenhos. Meteora teoriza que Sota também seja um criador. Pelo menos é o que tudo indica, mas o mesmo diz que não desenha há um bom tempo. Após algumas conversas a mais, vemos o homem em seu computador. Ele parece escrever uma história. Enquanto ele segue em uma ligação com o que parece ser a empresa para a qual ele escreve, o mesmo recebe um e-mail, esse com a foto de Celésia. Junto à foto, há uma mensagem onde ela fala que quer o encontrar em um local. Isso anima o homem de imediato. No local que iriam se encontrar, está Sota, Celésia e Meteora. Celésia torce para que seu criador não seja um idiota insensível, embora a mesma acabe achando que ele é isso mesmo quando ela o vê pessoalmente. Ela então se prepara e vai para perto dele para conversar, fazendo o mesmo se surpreender ainda mais quando a vê de perto. Takashi Matsubara, que é o criador de Celésia, fala sobre como ela está incrível, falando que ela está fazendo o cosplay perfeito da personagem que ele criou, embora a mesma, com um tom sério, fale que ela de fato é a personagem e não uma cosplayer. Takashi dá risada, achando que é brincadeira, mas Celésia logo puxa sua espada, e o tom da cena muda. Meteora e Sota se aproximam, os dois tentando acalmar os ânimos e serem sinceros com o fato dela ser a Celésia real. Enquanto isso, vemos que várias crianças estão animadas, todas tendo sua atenção roubada por uma tal de Mamika, que fica meio sem jeito ao perceber que todos ao redor dela a conhecem nesse mundo. Sota logo a reconhece como uma personagem de um anime infantil. Logo após, Mamika percebe Celésia e Meteora, embora a mesma se embole toda para falar seus nomes, pois ela já havia se esquecido delas. Após se desculpar pelo esquecimento, ela se apresenta como Mamika e explica brevemente sobre a origem de seus poderes. Porém, Takashi acaba interrompendo, pois o mesmo não está acreditando no que ele está vendo. Isso parece loucura pra ele. Celésia então pergunta o que Mamika quer. Mamika fala que ouviu da garota de uniforme militar, que é aquela com os cabelos brancos, de que esse mundo dos criadores é o responsável pela dor das pessoas nos mundos das criações, e que as criações devem fazer algo a respeito, embora Celésia negue fazer algo a respeito ainda, e diz que é ela que decide como ela vê o criador dela. Mamika então, se sentindo incompreendida e precisando fazer algo a respeito, se transforma, assim como no desenho animado, trocando de roupa. Após ser aplaudida pelas crianças, a mesma decide ir pra cima de Celésia, que foge quebrando uma janela. Enquanto corações mágicos são disparados contra Celésia, destroços quase acertam cidadãos inocentes. Mas Meteora lida com essa situação, protegendo as pessoas próximas a ela. Enquanto tudo isso acontece, Takashi se vê novamente perplexo, falando para Sota que aquilo não pode ser real. Embora Sota decida ser sincero com ele e diga que ele também não achou que isso era real no começo, mas que não dá pra negar isso agora. A luta continua, Celésia sendo atacada de todas as direções.
Em um momento, quando a mesma perde Mamika de vista, Silésia é atacada pelo poder dela com força total. Ao atingir Silésia e ver que a mesma sangrou, Mamika fica completamente confusa. Por ter vindo de uma história infantil, a mesma não se lembra das coisas serem tão violentas ou perigosas como nesse mundo em que ela está agora. Mamika então começa a tentar encerrar a luta, perguntando se Silésia já entendeu que não adianta lutar contra ela, embora Silésia se negue a ceder, dizendo que na história dela, ela luta até o fim. Mamika tenta ajudar Silésia a se levantar, mas Silésia a ataca, pela primeira vez ferindo Mamika. Silésia diz para Mamika que ao usar violência para fazer sua justiça, a mesma não deveria esperar que as outras pessoas fossem concordar com ela, se preparando para seguir na luta, embora Mamika não queira continuar isso. Mamika então, sendo infantil, implora para que Silésia a escute, e logo após, utiliza-se de seu ataque na forma mais poderosa, esse que aparenta atingir Silésia em cheio, embora logo seja revelado que um novo personagem surgiu, esse que impediu o ataque de acertar Silésia. Seu nome é Yuya Mirokuji, e ele possui um espírito que luta por ele. Ele fala a Mamika que não gosta de usar seus poderes em garotas, embora o mesmo diga logo em seguida que não é o tipo de pessoa que não esmagaria o crânio de alguém, deixando Mamika apavorada. A cena termina, com Sota falando a Takashi que aquele personagem vem de uma história onde ele é o rival do protagonista. E é nesse momento que o vídeo acaba. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E claro, não se esquece de clicar no vídeo aí na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!